Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite no seu horário que vocês verão aí mais essa aula de resoluções de questões aqui do CPC. Eu sou a professora Natália Eugênia, Nath, Ná, me chamem como vocês preferirem, e eu espero que vocês estejam gostando desse projeto aqui que veio a partir de uma ideia de leitura coletiva da Lei Seca. Aqui no Academia Vossa Excelência, nós fazemos a leitura do CPC e, assim que nós concluímos, eu me responsabilizo a selecionar algumas questões e a gravar essas questões. Agora, todas essas aulas estão indo para o nosso canal do YouTube. Então, se você está gostando, por favor, não deixe de comentar, compartilhar e de repassar ao seu amigo. Principalmente aquele seu amigo concurseiro que você quer tomar posse em conjunto ou que você às vezes não quer o mesmo cargo, estudam para áreas diferentes, mas que você deseja ver realizando aí esse sonho. Vamos lá, vamos começar hoje aqui. Trabalharemos hoje a resolução de questões dos artigos 389 ao 433. Então, nós vamos passar ali por confissão, prova documental e um assunto que é muito importante, arguição de falsidade, tá bom? Sem maiores delongas, vamos começar. Vamos lá. Primeira questão, banco FGV. Lembrando que a gente tem priorizado o banco FGV, mas pelo menos três bancas aqui a gente sempre tenta trabalhar: FGV, FCC e banca CESP ou Sebrasp. Vamos lá. Primeira questão, analista de procuradoria, analista legislativo. Durante a realização de audiência de instrução e julgamentos, no âmbito de ação de cobrança de aluguéis, o réu, ao ser interrogado sobre a dívida, afirmou: sim, estou devendo os valores mencionados. Reconheço que deixei de pagar por dificuldades financeiras. Opa, o que que ele fez quando ele reconheceu isso aqui? Sim, estou devendo os valores mencionados. Reconheço que deixei de pagar por dificuldades financeiras. Ainda em audiência, o advogado da parte autora imediatamente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, com esteio na confissão realizada em audiência. Diante da situação narrada, assinale a afirmativa que descreve corretamente os efeitos processuais da manifestação do réu. Vamos lá. Letra A. A declaração do réu é irrelevante do ponto de vista processual, pois somente produzirá efeito se fosse ratificada por prova documental. Não, pessoal, eu não preciso ter uma ratificação por prova documental para legitimar aqui essa confissão judicial que aconteceu, tá bom? Então, letra A incorreta. Letra B. A manifestação do réu constitui confissão judicial de valor relativo. Até aqui é exatamente isso. A manifestação do réu constitui confissão judicial de valor relativo, que exige homologação judicial para produzir efeitos processuais. Não, não exige homologação judicial para produzir efeitos processuais. Letra C. A manifestação do réu somente gera efeitos processuais de confissão se for acompanhada de prova testemunhal? Não. Pessoal, as provas são interdependentes. A gente não tem um sopesamento, uma valoração no sentido de que a prova documental vale mais ou a prova testemunhal vale mais. Não, não existe, tá? Nós fazemos ali a valoração da prova em conformidade com o conjunto de toda a postulação. Então, em determinada situação, uma prova documental pode adquirir um maior valor probatório, em outra, a gente pode atribuir ali, o juiz, né, pode atribuir um maior valor probatório à confissão. Então, a gente não tem essa vinculação, essa necessidade de homologação, essa necessidade de ratificação. Letra D. Vamos lá, olha essa questão. A declaração do réu configura confissão judicial e produz prova plena. Natália, você acabou de falar aqui que a confissão tem um valor relativo. Continua afirmando que a confissão tem um valor relativo, tá? Mas aqui você está dizendo que ela produz prova plena. Aí termina, pega a vírgula, pega da vírgula aqui em diante, ó. A declaração do réu configura confissão judicial e produz prova plena. A gente fica assim, prova plena. Mas olha isso, devendo ser avaliada pelo juiz em contraste com as demais provas produzidas nos autos. Exatamente, exatamente. Ah, Natália, mas não é prova plena, mas pega a vírgula explicando o que ele está querendo dizer quando ele falou que a declaração que a declaração configurou confissão judicial e produziu prova plena. Prova plena que
deve ser avaliada em contraste com as demais provas produzidas nos autos. Esse é o nosso gabarito. Por que que eu trouxe essa questão? Para a gente parar de brigar com a banca. Se você for lá no QC, em outros comentários, todo mundo, ah, a confissão não é prova plena. Eu concordo, mas vamos para a letra E. Você não tem o que marcar. E outra, é uma prova plena que veio especificado. É uma prova plena que deve ser avaliada em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Não vamos brigar com a banca, você não tem outra alternativa. Olha a letra E. A confissão do réu não gera efeitos processuais se não estiver prevista em cláusula contratual. Ah, para existir confissão, eu tenho que ter cláusula contratual? Não existe isso. Então, letra D é a nossa resposta. Se eu tivesse falando, explicando sobre confissão, eu vou falar, a confissão, assim como qualquer outra prova, não é plena. Porque pode ser impugnada, pode ser contestada, pode entrar em conflito com outra prova e a gente tem que analisar o conjunto da postulação como um todo. A própria prova documental não necessariamente é plena, mas ele trouxe aqui, ó, devendo ser avaliada pelo juiz em contraste com as demais provas. Perfeito. Gabarito, letra D, tá? Turma, eu trouxe aqui uma outra questão, tá lá embaixo, mas eu já vou colocar agora a questão pra gente. É que eu vou colocando as questões aqui, e como depois eu já organizei o gabarito, eu acabei não voltando. Mas a gente já comenta essa questão de número 8 e aí depois a gente já comenta os artigos também do CPC sobre confissão. Vamos lá, essa questão aqui é muito boa, até é uma questão um pouco mais antiga, FCC 2022, mas o que importa aqui é a gente revisar o conteúdo. Acerca da confissão, no Código de Processo Civil, considere os itens a seguir. A confissão de um réu prejudica os demais litisconsortes. Pessoal, errado. A confissão de um réu não prejudica os demais litisconsortes. A gente vai trabalhar cada um desses artigos já já. 2. Não vale como confissão admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Exatamente. Se eu estou diante de um direito indisponível, não é válida a confissão em relação a ele, tá bom? Exatamente. 2 está correto. 3. A confissão é irrevogável. Pessoal, sim, a confissão é irrevogável. A confissão é irrevogável. 4. A confissão deve ser sempre indivisível. A questão é que a confissão, como regra, ela é indivisível, mas eventualmente ela pode ser cindida. Eu trouxe essa questão aqui, trouxe a primeira questão e essa questão aqui sobre confissão, para a gente voltar agora no CPC. Dessa vez eu não falhei aqui, né? Não deixei o CPC aberto já. Mas nós vamos aqui pro 396. Isso, não, um pouquinho acima. Errei aqui. Vamos aqui para o artigo 389, tá? Artigo 389, vamos aproveitar, a gente revisa questões, revisa a lei seca e o que a banca exigiu de nós, né? Então vamos lá. A confissão. Ah, quando é que eu tenho confissão? Quando é que eu terei confissão? Quando a parte admitir fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. Então, se você for questionado, candidato, o que é a confissão? A confissão é quando uma parte admite um fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. E quais são as espécies de confissão? A confissão pode ser judicial ou extrajudicial. É claro que é muito importante estudar a doutrina, mas alguns dispositivos legais são mais que suficientes para a gente, inclusive, conseguir conceituar, classificar e apresentar a natureza jurídica, tá? E em prova oral, não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de assistir, essas questões conceituais de natureza jurídica e de classificação são muito importantes. Então, às vezes, a gente está fazendo um pequeno estudo aqui e já está revisando muita coisa. Então, há confissão judicial ou extrajudicial quando a parte admite a verdade de fato contrária ao seu interesse e favorável ao adversário. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Quando é que ela será espontânea? Quando for feita pela parte ou por representante com poder especial. Quando é que ela será provocada? Quando constar de termo de depoimento pessoal. Artigo 391. A confissão judicial faz prova contra o confitente, ó, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Foi o que a gente comentou. A confissão ela faz prova contra o confitente, mas não prejudica os litisconsortes. Parágrafo único. Nas ações que versem sobre bens imóveis, os direitos reais sobre os imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro. Então, olha, imagine um casal que é proprietário de um imóvel. Eu preciso da confissão dos dois. A confissão de um não vale sem a do outro. É isso que o código está falando.
Existe alguma. Essa é a regra. A confissão de um não vale sem a do outro, salvo se eles forem casados no regime de absoluta separação de bens, porque daí não há comunicação do bem, não tem como. Então, a confissão de um poderá valer em face da, ainda que eu não tenha tido a confissão do outro. Então, às vezes esse aqui também é um artigo que a priori parece ter uma leitura truncada, mas vamos imaginar o seguinte, ó, ação que versa sobre imóvel ou direito real sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge não valerá sem a do outro. Ou seja, eu preciso da confissão dos dois cônjuges. Ah, mas eventualmente a confissão de um pode valer sem a do outro? Sim, quando eu estiver diante de um regime de separação absoluta de bens. Muito importante isso aqui. Artigo 392. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. A banca cobrou este nós também. Parágrafo primeiro, a confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo segundo, a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Artigo 393. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de eu de fato ou de coação. Então prestem muita atenção nisso aqui. A confissão ela é o quê? Irrevogável, mas eu permito a ação de anulação se essa confissão for decorrente de eu de fato ou de coação. Parágrafo único. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transmitida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Então, olha, eu já propus a ação, mas não, Deus me livre, eu não, né? Joãozinho propôs a ação e Joãozinho faleceu. Nesse caso, os herdeiros podem continuar a ação, porque a legitimidade para a ação é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Exemplo ruim, né? Usar me usar aqui, meu Deus, ainda bem que eu consertei a tempo com a minha canetinha. Artigo 394. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exige a prova literal. Artigo 395, a confissão é em regra indivisível. E aí, o que que a gente tinha visto? O item 4 falava, a confissão ela deve ser sempre indivisível. Não, porque agora vem a possibilidade de divisão, de cisão. Então vamos lá, tá explicando. A confissão é em regra, então quando a gente tem isso aqui, a gente circula, a gente negrita, a gente destaca. A confissão é em regra indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no tópico que lhe for desfavorável. Por isso ela é indivisível, porque ou eu aproveito como um todo ou eu não aproveito. Não tem como, vou aproveitar na parte que eu quero, que me beneficia, e não vou aproveitar na outra parte que me prejudica. Porém, é possível cindi-la quando o confitante a ela aduzir fatos novos capazes de constituir fundamentos de defesa de direito material ou de reconvenção. Turma, batemos todos os artigos de confissão, tá bom? Essa questãozinha, então, aqui, gabarito letra E, tá? Gabarito letra E. Salvo engano, acho que a questão 2 também traz algo sobre confissão aqui pra gente, mas a questão 2 eu trouxe ela aqui porque eu estava resolvendo a questão anterior e encontrei essa questão aqui também legal. A gente falou já de depoimento em outra oportunidade, que foi na aula anterior, mas não tem problema a gente trabalhar agora sobre um outro viés. Vamos lá, mesma prova então, a mesma prova da questão de número um, hein? Durante a audiência de instrução e julgamento, em ação de responsabilidade civil por erro médico, o juiz determinou a requerimento da parte a intimação do réu para prestar depoimento. Então, opa, a gente comentou já, vamos voltar aqui no 384, 385, ó, tô errando os artigos aqui, 385, mas estão próximos, que a gente viu que o depoimento pessoal, ele acontece a pedido da parte contrária, mas é possível que o juiz ordene de ofício. Então a gente já está dominando isso aqui. Durante a audiência de instrução e julgamento, em ação de responsabilidade civil por erro médico, o juiz determinou o requerimento da parte, a intimação do réu para prestar depoimento pessoal com o objetivo de esclarecer divergências entre o prontuário clínico e a narrativa inicial da defesa. O réu, regularmente intimado, compareceu à audiência, mas, orientado por seu advogado, permaneceu em silêncio diante de todas as perguntas formuladas pela parte autora e pelo juiz. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque quando a gente está lá no processo penal, o que que a gente sabe? Que, olha,
o silêncio não é prejudicial. Mas olha, ele estava aqui em depoimento pessoal. E para que existe o depoimento pessoal? Para você tentar colher a confissão da parte. E olha o que ele fez aqui. Ele compareceu, mas ele permaneceu em silêncio diante de todas as perguntas. Diante desse comportamento, o juiz declarou como verdadeira a versão apresentada na petição inicial. Com base no relato, assinale a alternativa correta quanto à legalidade da decisão do juiz e ao efeito jurídico do silêncio do réu no depoimento pessoal. A. A decisão do juiz é ilegal, pois o réu tem direito absoluto ao silêncio? Não, 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 não. Não. O réu, de fato, tem direito ao silêncio, só que ele pode se sujeitar às consequências processuais. E no caso aqui, qual é a consequência processual? A consequência processual é que eu presumi verdadeiros fatos da inicial. Eu entendi que ele foi confesso. Só que ele não foi confesso de forma expressa, ele foi confesso ficto. Por que ele foi confesso ficto? Porque ele ficou calado, porque ele exerceu o silêncio. Mas aqui a gente está em processo civil, a gente não pode vir aqui com cabeça de processo penal. Então, a adesão do juiz é ilegal, pois o réu tem direito absoluto ao silêncio? Errado. A adesão do juiz não é ilegal. A adesão está correta, pois o silêncio permite a confissão ficta dos fatos alegados. Exatamente, exatamente. Ah, falou aqui em algum momento que é direito indisponível? Não, então não vamos trazer informação do enunciado. Não vamos tentar colocar mais do que não está no enunciado. O enunciado não trouxe nada para a gente. Letra B é o nosso gabarito. A adesão está correta, pois o silêncio permite a confissão ficta dos fatos alegados. Letra C. A decisão do juiz é improcedente, pois o silêncio configura apenas uma recusa ética, sem efeitos probatórios. Pessoal, aqui o silêncio tem efeitos probatórios, sim. O depoimento pessoal, ele é feito exatamente uma tentativa de colher a confissão. A confissão pode ser expressa quando de fato você admite fato contrário a seu interesse favorável ao adversário, ou você ficou sobre tudo que foi questionado, você exerceu o seu silêncio. Eu posso presumir aqui uma confissão ficta? Sim, eu posso. D. A decisão do juiz é nula, pois depoimento pessoal não pode ser exigido judicialmente. O depoimento pessoal pode sim ser exigido judicialmente. No caso aqui, ele foi requerido pelo autor, o depoimento do réu foi requerido pelo autor, e o juiz também poderia ordenar de ofício, tá? E a adesão do juiz é arbitrária, pois somente a ausência injustificada do réu permite confissão. Não, 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 não. Nada de adesão arbitrária, tá bom? Então, muito cuidado, só para a gente não confundir, às vezes, o que nós temos ali no processo penal, advindo ali do direito constitucional, com relação ao silêncio do réu. Aqui no processo civil, existem sim repercussões processuais. Então, achei essa questão bacana aqui, a gente trabalhou o depoimento pessoal em outra oportunidade. Por isso eu trouxe ela pra gente, tá bom? Vamos avançar? Vamos para a próxima? Questão de número 3. Turma, essa questão de número 3, quem fez a leitura aqui com a gente sabe muito bem que eu destaquei muito esse informativo, tá bom? Aqui na nossa leitura coletiva, a gente lê a lei mais de uma vez e ainda traz complementos. E um dos complementos que eu trouxe foi exatamente esse julgado aqui do STJ. Vamos lá. 2023, Banca Sebrasp, certo ou errado? Considerando a atuação dos litisconsortes, do juiz e do MP, bem como as provas, os processos nos tribunais e os meios de impugnação das decisões judiciais no processo civil, julgue o item a seguir. Considere que, na instrução de determinado processo judicial, o autor tenha requerido, vamos mudar de assunto, a exibição de um documento que estaria em posse do réu, sob pena de multa. Opa, então estamos falando já de exibição de documento. Então, instrução de determinado processo, o autor requereu a exibição de um documento que estaria em posse do réu, sob pena de multa. Nessa situação, de acordo com o STJ, eu já sei que a questão vai exigir jurisprudência. Somente após a tentativa de busca e apreensão ou da adoção de outra medida coercitiva, o magistrado poderá determinar a imposição de astreintes, sendo ainda necessário que, após contraditório prévio, o magistrado considere provável a existência da relação jurídica entre as partes e do documento que se pretenda ver exibido. Exatamente, gabarito está correto. Eu não só trouxe essa questão, como deixei uma outra aqui, cobrando o mesmo tema repetitivo do STJ para você. Vamos ao tema repetitivo. Esse aqui é o tema repetitivo número 1000. Número 1000, tá bom? Eu coloquei aqui depois do artigo 400. E a gente já aproveita, ó, veja como nosso material está destacado, né? Querendo chamar atenção para determinados artigos
que normalmente são mais cobrados, tá bom? Então vamos aqui comentar primeiro o artigo 400 e a gente comenta o tema 1000 de recursos repetitivos. Essa semana eu recebi uma pergunta legal. Ah, Natália, estou estudando por Enem. Você acha que eu devo estudar informativo a partir de quando? Pessoal, essa é uma pergunta muito difícil. Porque, por exemplo, esse tema repetitivo aqui, número meu, ele é de 2021. Banca CESP veio cobrá-lo em 2023. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que uma margem razoável é estudar, por exemplo, nós estamos em 2026, mas 2026, não vou considerar o ano completo, né? Já que nós estamos aí em março, mas eu acho razoável se você conseguir estudar de 2022 para frente, eu acho bem razoável. Mas lembrando, repetitivo, por exemplo, não é porque é de 2020 que é de 2021 que não é importante. Esse aqui é um repetitivo de 2021 que, na minha concepção, é muito importante, tá? Vamos lá, artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398, que é um prazo de 5 dias, ou se a recusa for havida por ilegítima. E aí vem o parágrafo único, que é o nosso cerne. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Nós já falamos sobre medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, quando nós estudamos o artigo 139 do CPC, que traz ali o poder geral de cautela dos juízes, tá bom? Nós já comentamos sobre isso. Mas agora, por que nós queremos voltar aqui nesse parágrafo único? Turma, existia. Por que eu tô falando existia? Porque essa súmula foi cancelada. Existiu uma súmula do STJ, súmula 372, que não admitia essas medidas aqui no âmbito da ação de exibir documento. Veio o CPC e trouxe o artigo 400, parágrafo único. O que aconteceu com a súmula? Foi cancelada. Então, sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Só que como é que nós devemos interpretar esse artigo 400 do CPC? E aí eu quero te dar duas dicas. Se a banca falar, segundo o CPC, e colocar isso aqui, tá certo? Segundo o Código de Processo Civil, ela pode cobrar a literalidade. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Tá correto. Mas a correta interpretação, e aí se ela colocar conforme jurisprudência, é o que está aqui no tema 1000 de recurso repetitivo. Olha aqui o tema 1000. Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretenda seja exibido, apurado em contraditório prévio, poderá o juízo que, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Então, olha isso, ó. Após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, poderá o juiz determinar sua exibição, sob pena de multa, com base no artigo 400, parágrafo único do CPC. Natália, me explica a diferença que eu não peguei. Em algum momento aqui, o CPC trouxe que é após tentativa de busca e apreensão? Não, por isso eu tô te falando. Mas então se a banca colocar segundo o CPC e não tiver após tentativa de busca e apreensão, tá errado. Não, porque a banca trouxe o comando e aqui no estudo de caso eu tenho destacado isso o dia inteiro. Atendam ao comando da banca. Se a banca falou conforme o CPC e cobrou o artigo 400, parágrafo único, ótimo. Agora, se a banca falou segundo o entendimento da jurisprudência, segundo o entendimento da STJ, opa, eu só vou poder pensar na aplicação da multa após a tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. De novo, vamos ler o tema 1000 de recurso repetitivo. Desde que prováveis a existência de relação jurídica entre as partes, ou seja, tem uma probabilidade de que existiu relação jurídica entre as partes. Por isso, uma parte está pedindo a exibição de um documento da outra. E desde que seja o quê? Respeitado o contraditório. Pode juiz, depois de tentar busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa, com base no artigo 400, parágrafo único do CPC, tá bom? Vamos voltar e ver o que a banca CESP trouxe ali pra gente. A banca CESP só inverteu. Ela colocou a parte inicial do repetitivo no final e a parte final no início da cobrança, tá bom? Vamos lá, deixa eu abaixar aqui para a gente rememorar a afirmação, ó. Mas é exatamente isso. Considere que na instrução de determinado processo, o autor tenha requerido a exibição de um documento que estaria em posse do réu sob pena de multa. Tá.
Nessa situação, de acordo com o STJ, somente após tentativa de busca e apreensão ou da adoção de outra medida coercitiva, o magistrado poderá determinar a imposição de astreíndices. Aham. Natalia, essa parte aqui, ó, sendo ainda necessário que, após o contraditório prévio, o magistrado considere provável a existência de relação jurídica entre as partes e do documento que se pretenda ver exibido. É o que eu comentei, ó. A banca, ela só colocou essa parte inicial aqui lá no final, ó, desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretenda seja exibido, apurada em contraditório prévio. De toda forma, ó, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada na ementa como um todo, tá? Eu não coloquei ali, mas eu vou deixar o link. Vale muito a pena dar uma olhada na ementa. Eu deixei aqui no nosso material, quando a gente comentou lá o artigo 400, parágrafo único, eu deixei o link do buscador. Eu acho que é um assunto que vale a pena estudar, mas entendemos aqui a situação, tá tudo certo. Próximo tópico, tá bom? Vamos lá, questão de número 4 agora. Ah, hoje eu trouxe 11 questões, tá bom? Uma eu trouxe um plus ali. Trouxe a lei do mandado de segurança. Fala, Natália, mas a gente tá usando CPC. Ah, eu tive algum feeling ali na questão, lembrando da banca e FGV, eu falei, não custa levar. Vamos lá, questão de número 4 e de novo, CESP e Sebrasp. A respeito da valoração da prova, julgue o item a seguir com base no Código de Processo Civil. Por sua presunção absoluta de veracidade, você já fica assim, presunção absoluta de veracidade. A prova documental pública faz prova plena e não admite impugnação, salvo por falsidade devidamente comprovada. Turma, vamos lá. Primeiro, não tem presunção absoluta de veracidade. A prova documental é aquela história. Ah, ela faz prova plena. Ah, a gente marcou que a confissão faz, mas aí tinha uma vírgula. Tinha uma vírgula quando a gente marcou. E o que falava nessa vírgula? Que eu iria considerar o conjunto da postulação, que eu iria valorar em consonância com as demais provas que foram produzidas. Então, ó, por presunção absoluta de veracidade, a prova documental faz prova plena? E não admite impugnação. Admite-se impugnação. Salvo por falsidade devidamente comprovada. Falsidade é uma das possibilidades. Mas, Natália, vamos pensar em outras possibilidades que a gente tem. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Prova documental, começar ali no 405. É, isso, ó. Agora acertei, 405. Vamos só, por exemplo, aqui, ó. Vamos do 405 ao 407. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorrerem em sua presença. 406. Quando a lei exigir instrumento público, como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Artigo 407, documento feito por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Então, olha isso aqui, ó. Por presunção absoluta de veracidade, a prova documental pública faz prova plena e não admite impugnação. Não, você pode inclusive impugná-la. E, inclusive, se ela for produzida por um oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais, ela vai ter, na verdade, a mesma eficácia probatória de um documento particular, tá? A gente não tem aqui um dispositivo, a banca aqui não pegou um dispositivo exato e trocou, tá? Isso aqui é mais uma compreensão da matéria como um todo. Mas vamos lembrar o seguinte, pessoal, a gente não tem uma prova absoluta, a gente não tem uma prova plena, tá? Ah, Natália, mas aqui eu tô ainda tô encucado com aquela questão, Natália, que você falou, ó, eu tô falando que eu tô falando que ela produziu, ó, a confissão, ela produziu ali prova plena, porque não teve outra prova. E, inclusive, apesar de ter essa afirmação de ser prova plena, olha o que tem depois, devendo ser avaliada pelo juiz em contraste com as demais provas produzidas. Eu não tô falando que ela é plena e acabou, eu não vou avaliar mais nada. Eu tô falando que naquela situação, naquele processo, ela produziu prova plena, mas eu vou analisá-la ali em conjunto com as demais provas produzidas, tá bom? Mas sempre que tiver esse tipo de informação, esse tipo de afirmação, a gente tem que tomar muito cuidado. Não deixem depois de resolver essa questão aqui, tá? Eu sempre deixo aí, é porque normalmente é repetida. Então, isso aqui está errado, tá? Mas a banca não trouxe um artigo exato para falar, isso aqui tá errado, é mais de uma compreensão como um todo mesmo. Vamos lá para a nossa questão de número 5. João.
ingressou com uma ação de cobrança contra Maria, alegando a existência de uma dívida oriunda de contrato verbal entre as partes. Regularmente citada, Maria apresenta contestação dentro do prazo legal, argumentando a inexistência da dívida e a prescrição do direito de João. Então, de novo, ó, João ajuizou uma ação de cobrança em face de Maria, alegando a existência de uma dívida oriunda de um contrato verbal entre as partes. Então, oriunda de um contrato verbal entre as partes. Regularmente citada, Maria apresentou contestação dentro do prazo e argumentou: a dívida não existe e, se existe, essa dívida aí ela está prescrita. No entanto, João percebe que esqueceu de incluir documento essencial para provar a existência da dívida no momento da propositura da ação. O autor pretende agora, após a contestação de Maria, efetuar a juntada do documento faltante. À luz das disposições do Código de Processo Civil, é correto afirmar que: letra A. João poderá emendar a petição inicial para incluir o documento a qualquer tempo, independentemente da fase processual. Turma, não é assim, né? A qualquer tempo também, independentemente da fase processual. Não, a gente viu que, por exemplo, depois ali do despacho saneador, não. Aí, ó, você tem até uma oportunidade sem a necessidade de concordância do réu. Depois, até o saneador, a gente vai seguir ali para instrução probatória, para adesão do juiz. Então, quando a gente traz aqui, ó, para incluir o documento a qualquer tempo, independentemente da fase processual, não. B. O ônus da prova quanto à eventual falsidade do documento incumbe a João, que é quem detém o documento em seu poder. Turma, aqui a gente vai comentar isso muito, muito, muito em outras oportunidades. A banca já começou a cobrar da gente o artigo 429. Eu quero que você lembre o seguinte, ó. Arguiu a falsidade, quem é que tem o ônus para demonstrar essa falsidade? Quem está arguindo? Arguiu a falsidade, quem é que vai demonstrar a falsidade? Quem está arguindo. Agora, se tiver arguido a autenticidade, quando falar em autenticidade, o que você vai lembrar? De assinatura. Quando tiver ali contestando a validade da assinatura, opa, não é mais a parte que está alegando, não é mais a parte que está arguindo, é a parte que possui o documento. É a parte que possui o documento. Então, de novo, ó, o ônus da prova quanto à eventual falsidade do documento incumbe a João, que é quem detém em seu poder. Pessoal, quem é que está arguindo a falsidade é que tem que provar, e não quem detém em seu poder. A arguição da falsidade é feita por quem argue e não por quem detém em seu poder. A gente vai frisar isso muito em outras questões, tá bom? Agora, não é o cerne dessa questão, mas a gente vai frisar muito isso em outras questões. Mas eu quero que você leve o seguinte: arguiu a falsidade. Ônus de provar a falsidade é de quem está arguindo. Ah, está alegando questões na autenticidade. Quando você pensar em autenticidade, você vai pensar em assinatura. Aí, nesse caso, não é de quem argue. É de quem, então? É de quem detém o documento, é de quem produziu o documento, é de quem está com aquele documento, é de quem apresenta aquele documento. Tá bom? Mas a gente vai voltar nisso muito, que é o artigo 429. Letra C. Requerida a juntada do documento, o juiz ouvirá Maria, que disporá do prazo de 15 dias para se manifestar. Turma, esse é o nosso gabarito. Vou mostrar aqui para vocês o artiguinho do CPC. E de novo eu vou falar, não vamos brigar com a banca. A gente não vai brigar com a banca. A gente não briga com a banca. Vamos lá. Letra D. A juntada do documento é condicionada ao recolhimento das respectivas custas. Não. Isso aqui, ó. Essa aqui não tinha como você marcar. A letra A não tinha como você marcar. Essa aqui, se você conhecesse 429, você não ia marcar. Aí alguns falaram assim: ah, mas eu não podia juntar esse documento mais, não. Aí vem aqui letra E. Não é cabível a juntada posterior do documento, pois todos os documentos destinados à prova das alegações do autor devem ser juntados na petição inicial. Turma, olha aqui. A gente de fato poderia contestar essa questão, porque vem uma informação aí que diz assim, ó. Diz que, no entanto, João percebe que esqueceu de incluir documento essencial. Aí você poderia, nossa, mas ele esqueceu. Não foi uma coisa que.
Foi um documento produzido depois, não foi nada disso. Só que a banca não pegou nesse cerne. Por que que a banca não pegou nesse cerne? Ela não está questionando se é documento novo, ela não entrou nisso. Ela não entrou nisso. Se João juntar esse documento, o que que deve ser o procedimento aqui? Requerida juntada, o juiz vai ouvir Maria, que disporá de 15 dias para se manifestar. Natalia, a letra E. Olha o que que a letra E está falando. A letra E está falando que não é cabível a juntada posterior de documento, pois todos os documentos destinados à prova das alegações do autor devem ser juntados à petição inicial. Ah, eu não posso juntar posteriormente? Posso! Inclusive, se eu esqueci e o réu não foi nem citado, pode emendar a inicial, não pode? Pode! Então não dá para pensar na letra E. E aí você fala assim: ah, a banca tá, mas teria outra alternativa. Eu concordo que isso aqui, ó, pode trazer questionamentos. Quando ela trouxe que, olha, foi um documento que ele esqueceu e era essencial. Oh, poxa, e você esqueceu e é essencial, mas não é o cerne, a banca não tá nisso. Não vamos não vamos nos apegar em detalhes. Vamos pensar o seguinte, eu quero acertar. Você quer acertar? Não tem como marcar a letra A. A letra A tá falando, João poderá emendar a inicial para incluir o documento a qualquer tempo, independentemente da fase processual. Ah, tá bom. Uhum. A letra B a gente acabou de ver. Quem arguiu a falsidade é quem tem o dever de provar a falsidade. Requerida a juntada documento, o juiz ouvirá a Maria, que disporá do prazo de 15 dias. A juntada documento é condicionada ao recolhimento de custas? Não, não é. Não é cabível a juntada de documento posterior, pois todos os documentos destinados à prova das alegações devem ser juntados na inicial. Isso foi um documento novo. Tá vendo que a gente tira isso aqui por diversos fundamentos? Letra C é o nosso gabarito, tá? Ah, mas a banca, o jeito que ela. Sim, eu concordo, mas a gente precisa acertar e não ficar criando caso. Vai recorrer e a banca não vai anular como não anulou. É isso, tá bom? Então vamos pensar o seguinte: você quer marcar X e ir para a próxima fase. Você quer marcar X e prestar o seu concurso. Não fica. Aceita. A banca erra. A banca é humana como nós, tá bom? O examinador é um humano que falha. E, infelizmente, muitas vezes nós somos prejudicados na vida por falhas de outros. Não tô falando que eu concordo com a banca, longe disso, mas a gente tem que ter a maturidade de falar assim: opa, para, eu tô vendo que ela não foi tão bem, mas eu vou tentar consertar aqui e a gente conserta isso aqui tranquilamente, tá bom? Porque a gente tem a previsão do artigo 437. 437. Vamos lá, eu quero comentar dois aqui com vocês. Ó, na verdade, eu vou comentar o 435 e o 437. Vamos lá. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos. Com isso aqui, você já tiraria ali a letra E. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos. Outro argumento para a gente ir ali para a banca. Por que que o João lembrou do documento sobre a existência da dívida? Porque a Maria alegou a inexistência. Então também dá para você fundamentar aqui no 385. Pegaram essa possibilidade aqui, ó. João percebeu que ele esqueceu o documento sobre a existência da dívida exatamente porque Maria alegou a inexistência. Então, ó, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que lhe foram ofertados nos autos. Então, foi isso aqui, ó. Ele fez uma prova para contrapor. Ela estava alegando a inexistência. Opa, peraí, eu tenho uma prova aqui para demonstrar a existência da dívida. Tu salvaria tranquilamente a questão. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta de acordo com o artigo 5º. E vem o 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial. E o autor manifestar-se-á em réplica sobre os documentos anexados à contestação. Então, uma ordem aí, né? Ó, primeiro inicial, depois contestação. Na contestação, você debate os argumentos da inicial. Depois, em réplica, o autor debate os documentos da contestação. Agora vem o parágrafo primeiro. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte, que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer postura, qualquer das posturas indicadas no 436. Então, ó, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos,
o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte, que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no artigo 436 do CPC. Parágrafo segundo, poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida. Então, posso dilatar esse prazo aqui de 15 dias, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação, tá bom? E o que que a parte pode alegar, né? A parte contrária, depois da juntada? Ela vai ser intimada e ela vai poder alegar o quê? Impugnar a admissibilidade dessa prova documental, impugnar sua autenticidade, suscitar sua falsidade com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade, ou manifestar sobre o seu conteúdo, tá bom? Então, gabarito aqui, letra C, e vamos fundamentar aí no artigo 387, parágrafo primeiro. Turma, outra coisa que eu vou recomendar. Em aula, nós já fizemos, em aula. Na leitura coletiva do CPC, nós já fizemos isso. Não deixem, ó, deixa eu já corrigir ao vivo aqui, ó. É link, né? Lindo do buscador. Ficou legal agora. Eu acho de fato o buscador lindo, né? Uma propaganda gratuita aqui, mas é link do buscador e não lindo do buscador. Questão de número 6. Essa é aquela questão que você fala assim: não é possível que determinados artigos caiam em prova. E é por isso que a gente tem que estudar tudo. Porque estudando tudo, não é que a nossa sorte aumenta, né? É que a nossa competência sobre acertar, sobre qualquer coisa que vier na prova, enfim, é desproporcionalmente muito maior. Esse é um exemplo de questão. Não é uma questão comum, não é uma questão comum, mas é uma questão que pode ser cobrada, tá? Está dentro do conteúdo. Vamos lá, FGV, TJ Goiás 2023. Sobre a força probante dos documentos, é correto afirmar que A. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular. Aham. Ainda que o original conste da estação expedidora. Ainda que o original constante da estação expedidora não tenha sido assinado pelo remetente. Esse não aqui tá errado, ó. Esse não aqui, ó. O dispositivo tá ali 413, 416, a gente vai encontrar ali, não sei exatamente o dispositivo de cor, mas o erro é o seguinte, ó, a gente vai ler sem o não e ficará certo. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular, ainda que o original, constante da estação expedidora, tenha sido assinado pelo remetente, tá? Então desde que o original da estação expedidora tenha sido assinado pelo remetente. Esse não assinado torna a alternativa incorreta. B. A nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de obrigação, se não estiver assinada, não faz prova em benefício do devedor. Ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. A gente já vai para cada um dos artigos. 6. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Exatamente. Os livros empresariais provam contra o seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Letra D. Quando o documento contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento em ponto substancial e sem ressalva, não pode ser valorado pelo juiz. Errado. O juiz vai analisar ali fundamentadamente, tá? Ainda que o documento tenha entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento em ponto substancial. E o juiz não pode determinar de ofício à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, para extrair deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Turma, isso aqui eu cheguei a comentar. Salvo engano, isso aqui está no 420 ou 421. Mas é um artigo depois do outro. E a gente tem o seguinte, ó. A exibição parcial dos livros e dos documentos ali empresariais pode sim ser determinada de ofício pelo juiz, mas se for exibição integral, é só a requerimento. Então, muito cuidado, a gente vai destacar isso aqui. Eu lembro que quando a gente estava fazendo a leitura, eu comentei isso com vocês, tá? Vamos lá, então, só vamos lembrar. Letra A cobrou da gente o artigo 413, ó. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular.
se o original constante da ação expedida tiver sido assinado. E lá estava falando que desde que não assinado. E não, tem que ser assinado. Se o original constante da estação expedida tiver sido assinado pelo remetente, tá? Depois, a banca cobrou aqui também da gente o 416, ó. A nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Falava lá que não fazia prova, errado. Faz prova em benefício do devedor. Vamos lá, parágrafo único. Aplica-se essa regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro. Depois, 417, ó, o que eu queria comentar, ó. Os livros empresariais provam contra o seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Foi o nosso gabarito, letra C. Os livros empresariais provam contra o seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Vamos lá. Artigo 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. 419, a gente vai ver esse artigo aqui em outra questão. A escrituração contábil é indivisível. E se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são os favoráveis ao interesse do seu autor e outros lhes são contrários, ambos serão considerados em conjunto, como em unidade. Qual foi a outra coisa que a gente viu que é indivisível? Que é indivisível como regra? Que é indivisível? A confissão. Mas eu vou poder, eventualmente, cindi-la. Aqui o que eu quero comentar, ó. Olha o 420 e o 421. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral. Então, a exibição integral não pode ser de ofício. A exibição integral não pode ser de ofício. A exibição parcial pode, a integral não. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo na liquidação de sociedade, na sucessão por morte, quando e como determinar a lei. Agora, olha o 421 que foi cobrado. O juiz pode, de ofício, ordenar a parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autênticas, tá? Eu não lembro mais aqui, ó, falar o juiz não pode. O juiz pode sim, se for exibição parcial. Quando é que o juiz não pode? Quando for exibição integral. Esse é o tipo de artigo que fala, a gente tem que estudar todo o CPC, porque a banca eventualmente pode cobrar. Não é a regra, mas pode vir na nossa prova. Questão de número 7, mais uma questãozinha de julgado. E nós estudamos esse julgado. Nós estudamos esse julgado na nossa leitura coletiva. Rita, idosa e aposentada, recebeu descontos em sua aposentadoria, em razão da realização de empréstimos consignados, os quais afirma desconhecer, pois não fez qualquer contratação de empréstimo. A Defensoria Pública propôs a ação de declaração de inexistência do débito, ao passo que a instituição bancária demandada contestou e apresentou contrato que alega ter sido assinado por Rita. Essa, por seu turno, ó, o que que ela faz? Ela faz a impugnação da autenticidade da assinatura. Nessa hipótese, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ. E aqui vem, por que que a gente tem que saber? Por que que a gente tem que saber o 429 e o entendimento do STJ? Vamos aproveitar aqui primeiro para comentar esse artigo que a gente já comentou ele um pouquinho ali em alguma alternativa, mas não viu ele com afinco. Artigo 429. Incumbe o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que argue. Então, se eu estou arguindo falsidade ou preenchimento abusivo, sou eu que devo comprovar a falsidade ou o preenchimento abusivo. Quem está arguindo é que prova a falsidade ou preenchimento abusivo. 2. Se tratar de impugnação da autenticidade, o que que eu vou entender por impugnação de autenticidade, Natália? Quando estiver discutindo a assinatura. É a assinatura que torna o documento autêntico. Quando eu estiver discutindo a autenticidade, vai vir na tua cabeça a assinatura. Nesse caso, é quem está arguindo? Não. Nesse caso, é a parte que produziu o documento. A parte que produziu tem que demonstrar que aquela assinatura é válida. Com isso em mente, vem aqui. Olha isso. A Rita está impugnando a autenticidade. Autenticidade do quê? Do contrato. Quem é que produziu esse contrato? O banco. Quem é que tem que demonstrar a autenticidade da assinatura? O banco.
nessa hipótese, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ. Vamos ver, Natália, me prova que você tinha falado esse julgado. Provo, provo sim. Quem participa das leituras com a gente sabe que isso é verdade, ó. Tema 1061 de recursos repetitivos da STJ. Se nas hipóteses em que o consumidor, autor, impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade. Isso está onde? Artigo 429, inciso 2. Artigo 429, inciso 2. Então, nas hipóteses em que o consumidor, autor, impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legal ou moralmente legítimos. Então, por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos. De novo, isso aqui você precisa repetir 1000 vezes. Se alguém está arguindo falsidade ou preenchimento abusivo, quem está arguindo prova. Se alguém está impugnando a autenticidade, está impugnando a assinatura, opa, quem é que vai provar? Quem está alegando? Não a parte que produziu o documento. É a parte que produziu o documento que deve demonstrar aqui quando houver impugnação de autenticidade. Com isso em mente, vamos para as nossas opções. Então, a gente estava na questão de número 7, né? Nessa hipótese, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ, porque a gente tem o tema 1061 de recursos repetitivos. Cabe ao consumidor o ônus de provar essa autenticidade? Não. Cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade, por intermédio de perícia grafotécnica. Único meio de prova adequado? Não. Ou qualquer outro meio de prova legal ou moralmente legítimo. Letra B, errada. Cabe ao consumidor? Não. Letra D, cabe à instituição financeira ou barra ré, o ônus de provar essa autenticidade, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos. Tema 1061 de recursos repetitivos do STJ. Tema 1061 de recursos repetitivos do STJ. Gabarito letra D. Caberá ao juiz verificar as circunstâncias de cada caso concreto para aferir as peculiaridades e circunstâncias específicas. Não. Arguiu a falsidade, o ônus da prova é de quem está arguindo. Impugnou a autenticidade, o ônus da prova é de quem produziu o documento, tá? E não da parte que está arguindo. Bom, vamos lá. A letra, né? A gente já falou que é a letra D, agora a gente vai para a questão de número 9, porque a questão de número 8 a gente já tinha resolvido. Questão de número 9. Em determinado processo, o réu arguiu a falsidade. Essa aqui eu quero ver se você pegou. Essa aqui é para ter certeza que você acertou, que você entendeu o 429. Ó, analista judiciário, área judiciária. Em determinado processo, o réu arguiu a falsidade de determinado documento. Se o réu arguiu a falsidade, quem é que tem o dever de provar a falsidade? O réu, ele que arguiu. O réu arguiu a falsidade. Quem é que tem o dever de provar a falsidade? O réu foi ele que arguiu. Então, o réu arguiu a falsidade do documento apresentado pelo autor. Quem é que vai demonstrar? Quem é que tem o ônus de comprovar? O réu. Ao passo que este quem? Autor impugnou a autenticidade de documento produzido pelo réu. Quem é que vai provar? O próprio réu, porque o documento é produzido por ele. E quando eu impugno a autenticidade, quem é que tem o ônus de prova? A parte que produziu o documento. Acabou. O réu nas duas hipóteses. Tem que pegar isso. Olha que questãozinha legal pra gente treinar. Se você acertou essa questão, você entendeu o assunto. De novo, réu arguiu a falsidade de documento apresentado pelo autor. Se o réu arguiu a falsidade, ele que demonstre. Agora, o autor impugnou a autenticidade do documento produzido pelo réu. Impugnou a autenticidade. O ônus da prova é de quem produziu o documento. Se o documento foi produzido pelo réu, nesse caso, de acordo com o Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe. Ao autor, o autor em momento nenhum. Apenas ao autor, não. Apenas ao réu. Tanto no tocante à arguição de falsidade, quanto em relação à impugnação da autenticidade, tá bom? Gabarito letra D. Mais uma vez, qual é o nosso fundamento? 429. 429. Vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro para a questão 11, porque a última eu quero comentar sobre a lei do mandado de segurança, tá bom? Vamos primeiro comentar aqui a questão 11. Vamos lá.
O documento feito por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais, ainda subscrito pelas partes, não tem eficácia probatória alguma. Turma, vamos lá. Deixa eu. É que eu não sei aqui de cor, mas ele vai ter, só pegar uma palavrinha, oficial público. Ele vai ter uma eficácia probatória, de documento particular, tá? Aqui, ó. Isso. Artigo 407. O documento feito por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória de documento particular. Então, ó, o erro da alternativa. O documento feito por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais, ainda que subscrito pelas partes, não tem eficácia probatória alguma, errado, tem eficácia probatória de documento particular. B. A nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de obrigação faz prova em benefício do devedor, mesmo que não tenha sido assinada. Isso aqui nós comentamos, né? Nós comentamos aqui 416, 417, cadê? Nota escrita. A nota escrita, esse é o nosso aqui, 416, ó. Esse é o nosso gabarito. A nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento, representativa de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor, tá bom? Então a gente tinha visto ali a banca FCC já cobrar isso da gente, gabarito aqui a letra B. A nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de obrigação faz prova em benefício do devedor, mesmo que não tenha sido assinada. Exatamente. Artigo 416, né? Ah, vamos lá. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, só pode ser provada por outro documento. Não, 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 não. Gente, não existe uma forma absoluta de produzir prova. Ah, tem a questão de quando a lei exigia a escritura para a prova do seu ato. Mas tirando isso, não dá para marcar isso aqui. A data do documento particular, vamos lá aqui. A data do documento aí. Artigo 409. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Artigo 409. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Letra D, a gente já comentou, a escrituração contábil é divisível? Não, o que que a gente falou? Tá aqui para baixo. A escrituração contábil é indivisível. São artigos que, de fato, eu acho mais difícil de serem cobrados. É melhor eu procurar aqui, ó. A escrituração. Aí já vamos chegar. Aqui, 419. A escrituração contábil é indivisível. E se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interessado do autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade. Então é divisível? Não preciso nem continuar o resto. O documento público faz prova da declaração, mas não dos fatos que o escrivão, o chefe, o tabelião ou o servidor declarar, errado. Também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Vamos confirmar isso aqui, tá bem no início, ó. Aqui. Artigo 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença, tá bom? Então, o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Vamos à nossa última questão, uma questãozinha que eu saí aqui, acho que é uma das primeiras vezes que eu saio do CPC, mas de fato eu vou sair do CPC porque a gente está com o edital do Enem aí em vista. A lei de mandado de segurança é uma lei que cai bastante e não custa a gente revisar isso aqui, tá bom? Vamos lá. Antônio se inscreveu no concurso para médico de hospital federal, localizado em sua cidade. Classificado para a segunda fase do certame, o candidato compareceu e realizou a prova discursiva. Após a publicação do resultado e a disponibilização do padrão de respostas da segunda etapa, Antônio se surpreendeu com sua eliminação para a terceira fase do certame.
uma vez que, segundo ele, suas respostas estavam de acordo com o gabarito fornecido pela comissão organizadora do concurso. Diante disso, Antônio requereu, em sede de recurso administrativo, cópia de sua folha de respostas, com o intuito de demonstrar o equívoco na correção. Porém, o recurso foi negado e sua eliminação foi mantida, sem que fosse disponibilizada a Antônio a cópia de respostas de sua folha. A cópia de sua folha de respostas. Vale registrar que o acesso a esse documento estava expressamente previsto no edital. Inconformado, Antônio impetrou o mandado de segurança para garantir sua participação na terceira fase do concurso, embora não tenha em seu poder a cópia da sua folha de respostas. Após receber a petição inicial, o juiz notificou a autoridade impetrada e determinou a intimação do advogado, ah, do órgão de representação judicial do impetrado. Nesse caso, vamos lá. Primeira coisa que eu quero lembrar com você. Viu que as. Ai, nossa, eu subi, desculpa, gente, não dá mais para cortar o vídeo. A gente já tá em mais de uma hora de aula aqui, eu acho. E eu fui chegar minha cadeira para frente, prendi meu dedo. Ai, ai, que dor. Mas vamos lá. O que que eu quero aqui considerar com vocês? A gente está em um mandato de segurança. E o que que o mandado de segurança pressupõe? Qual é o requisito que você precisa observar para impetrar um mandado de segurança? Direito líquido e certo. E o que que é um direito líquido e certo? É aquele que tem uma prova pré-constituída. Esse é o direito líquido e certo, é aquele que tem uma prova pré-constituída. Nesse caso aqui, ele tentou ter essa prova pré-constituída, que é a folha de respostas dele, já que ele tinha certeza que ele seria aprovado, que as respostas dele batem muito ali com o resultado da banca, mas a banca não liberou para ele. A pergunta é, vamos começar a compreender. Ele pode se valer de mandado de segurança para que a banca examinadora ali entregue para ele a folha de respostas? Ah, mas ele não tem a prova pré-constituída. Mas aí o que que o juiz vai fazer? Vai intimar a parte para ela exibir o documento. Então, ó, a gente tem que pegar esse feeling. Ah, a regra do mandado de segurança é que eu tenho que ter o quê? Direito líquido e certo. E o que que é direito líquido e certo? É aquele que é amparado por uma prova pré-constituída. Em regra, você não vai se valer do mandado de segurança para produzir prova. Se você quer produzir prova em mandado de segurança, erradíssimo. Mas aqui nesse caso, não tem como ele ter esse documento. Então, a própria lei do mandado de segurança admite. Só que vem cá. Existia um dispositivo que dizia o seguinte: olha, antes de pedir para a administração pública ali mostrar o documento. Você tem que ouvir o Ministério Público. Enfim, eles não admitiam ali essa exibição sem a oitiva da administração pública. E isso foi declarado inconstitucional, tá? Então eu trouxe essa questão aqui, ó, por dois artigos que eu quero comentar. O artigo 6º e o artigo 22 da Lei do Mandato de Segurança. Eu quero comentar o artigo 6º e o artigo 22. Artigo 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em duas vias, com os documentos que instruem. A primeira, reproduzidos na segunda, indicará, além da autoridade coautora, a pessoa jurídica que essa integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Vamos lá, ó, o parágrafo primeiro. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público, ou em poder de autoridade que recuse a fornecê-lo por certidão, ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento, em original ou em cópia autenticada, e marcará para o cumprimento da ordem o prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. Por que que eu trouxe aqui, ó? Porque traz para a gente a questão da exibição de documento. E dentro da lei do mandado de segurança. Mas o que eu quero destacar é isso aqui, ó. No mandado de segurança, a sentença fará coisa limitadamente aos membros do grupo ou categoria dos substituídos pelo impetrante. Aí olha como era a redação do parágrafo segundo. Foi declarado inconstitucional. No mandado de segurança coletiva, a liminar só poderá ser concedida após audiência de representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Ou seja, para você conceder a liminar, você tinha que ouvir a pessoa jurídica de direito público.
Só que isso foi declarado inconstitucional, então a gente não tem mais esse dispositivo aqui. Ele foi declarado inconstitucional. Por que que ele foi declarado inconstitucional? Porque ele restringe o poder geral de cautela do magistrado. Então, ó, também mandado de segurança, eu vou poder me valer de mandado de segurança, ainda que eu não tenha esse documento aí. Mas aí, nesse caso, se o documento estiver em estabelecimento público ou em poder de autoridade, que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz poderá ordenar preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autenticada e marcará para o cumprimento o prazo de 10 dias. Cuidado também com esse prazo aqui da Lei do Mandado de Segurança com prazo CPC. E vamos lembrar, ainda que seja aqui em face de pessoa jurídica de direito público, pode ser de ofício sem que haja oitiva dela. Eu não preciso mais observar aqui essa prévia oitiva em 72 horas, como estava disposto ali no artigo 22, parágrafo 2º, porque na ADI 4296, esse artigo 22, parágrafo 2º foi declarado inconstitucional. E o motivo é porque ele restringe o poder geral de cautela do magistrado. Com isso em mente, vamos lá para a nossa questão encontrar a alternativa correta. Após receber a petição, o juiz notificou a autoridade impetrada e determinou a intimação do órgão de representação judicial do impetrado. Nesse caso, deverá o juiz oficiar o Ministério Público solicitando providências necessárias para a obtenção do documento negado na seara administrativa? Não, não é o Ministério Público que vai ser ouvido aqui para providenciar o documento negado na seara administrativa. Muito pelo contrário, eu quero que a própria pessoa jurídica de direito público exiba esse documento. Eventual liminar depende da aquiescência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público? Não. Eu não preciso nem ouvir mais liminarmente esse representante aqui da pessoa jurídica de direito público, porque o artigo 22, parágrafo 2º foi declarado inconstitucional. Letra C. Deverá o juiz, diante da necessidade de produção de prova documental que se acha em repartição ao estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo, ordenar preliminarmente a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica. Exatamente. Gabarito letra C, tá bom? Gabarito letra C. Deverá o juízo, diante da necessidade de produção de prova documental que se ache em repartição ao estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo, ordenar preliminarmente a exibição desse documento em original ou cópia autêntica. Deverá o juiz dar vista ao Ministério Público para opinar no feito, em seguida, após a designação de audiência especial e a apresentação das alegações finais da parte, poderá o juiz prolatar sentença resolutiva ou extintiva. Letra E. Deverá o juiz, diante da necessidade de dilação probatória, lembrando que o mandado de segurança não aceita dilação probatória, dar vista às partes pelo prazo de 5 dias e oportunizar a produção de provas. Não, turma. Aqui nesse caso é porque foi necessário exibir documento, tá bom? Aqui nesse caso é porque a parte não tinha o documento e esse documento estava em poder de terceiros, da administração pública ali, porque não há produção de provas em mandado de segurança. Mandado de segurança não admite a produção probatória, porque o direito líquido e certo é aquele que tem uma prova pré-constituída. E essa prova aqui, ela é pré-constituída, você só não está com ela, você só não tem ela, por isso que você precisa dessa exibição, tá bom? Então, ó, ação ou possibilidade de exibição de documento também aqui no mandado de segurança. Vamos tomar muito cuidado, artigo 6º, parágrafo 1º. Bom, por hoje é isso. Deixa eu olhar aqui para vocês, deixa vocês me verem. Finalizamos mais uma aula e já estamos no artigo 433. Vencemos até o artigo 433. A partir da próxima semana, 434. Lembrando, temos um pouco mais de 1.000 artigos no CPC, então já estamos quase na metade e vamos vencer esse projeto. Eu conto com vocês. Conto com a sua audiência, tá bom? Com a sua participação, com a sua interação. Curta, comente e mande esse vídeo para quem você puder, para eu ficar aqui mais entusiasmada ainda gravando essas questões. Um beijo para todo mundo. Hoje é sabadão aqui para mim. Bom fim de semana para todos vocês. Bons estudos e contem comigo. Tchau, tchau.